Título: Duas mentiras contadas por crianças. Podemos entender que as crianças contem mentiras quando, assim procedendo, estão imitando as mentiras ditas por adultos, mas um certo número de mentiras contadas por crianças bem educadas possuem significação especial e deveriam fazer com que seus responsáveis refletissem, de preferência ficarem zangados. Estas mentiras ocorrem sob a influência de sentimentos excessivos de amor e se tornam momentosas quando conduzem a uma má compreensão entre a criança e a pessoa que ela ama. Subtítulo 1. Uma menina de 7 anos, em seu segundo ano na escola, pedir ao pai dinheiro para comprar tintas de pintar ovos de Páscoa. O pai recusara, dizendo que não o tinha. Pouco depois, a menina pediu-lhe dinheiro como contribuição para uma coroa para o funeral da princesa reinante que falecera recentemente. Cada um dos escolares deveria trazer 50 pfennigs, PFENNIGS, ou seja, 6 pence. O pai deu-lhe 10 marcos, ou seja, 10 shillings. Ela pagou sua contribuição, colocou 9 marcos na escrivaninha do pai e com os restantes 50 pfennigs comprou algumas tintas que escondeu em seu armário de brinquedos. Ao jantar, o pai suspeitosamente perguntou-lhe o que havia feito com os 50 pfennigs faltantes e se ela não havia comprado tintas com eles. Afinal, ela o negou, mas o irmão, 2 anos mais velho que ela e com quem havia planejado pintar os ovos, traiu-a. As tintas foram encontradas no armário. O pai, irado, entregou a criminosa mãe para o castigo e este foi severamente administrado. Posteriormente, a mãe ficou, ela própria, muito abalada quando viu quão grande era o desespero da filha. Acariciou a menininha após a punição e levou-a para um passeio a fim de consolá-la. Mas os efeitos da experiência descritos pela própria paciente como o ponto decisivo em sua vida mostraram ser ineradicáveis. Até então fora uma criança brincalhona e autoconfiante. Depois tornou-se acanhada e tímida. Quando noivou e sua mãe empreendeu a compra dos móveis e do enxoval, assumiu uma raiva incompreensível até mesmo para ela própria. Tinha a impressão de que, afinal de contas, era o dinheiro dela e que ninguém mais deveria comprar nada com ele. Como recém-casada, acanhava-se de pedir dinheiro ao marido para qualquer despesa com suas necessidades pessoais e efetuou uma distinção não exigida entre o dinheiro dela e o dele. Durante o tratamento, aconteceu ocasionalmente que as remessas do marido a ela se
atrasassem, de modo que era deixada sem recursos numa cidade estranha. Após haver-me contado isto uma vez, fi-la prometer que, se acontecesse de novo, ela me pediria emprestada a pequena quantia necessária. Prometeu fazê-lo, mas na ocasião seguinte, de dificuldades financeiras, não se ateve à promessa, mas preferiu empenhar suas joias. Explicou-me que não poderia receber dinheiro de mim. A apropriação dos 50 pfennings em sua infância tivera uma significação que o pai não poderia adivinhar. Algum tempo antes de começar a ir à escola, fizera uma travessura singular com dinheiro. Um vizinho com quem mantinha relações amistosas mandara à menina com uma pequena soma de dinheiro na companhia de seu próprio filho, que era ainda mais moço, comprar algo numa loja. Sendo a mais velha dos dois, ela trazia o troco de volta para casa, mas ao encontrar o criado do vizinho na rua, jogou o dinheiro sobre a calçada. Na análise desta ação, que ela própria achava inexplicável, ocorreu-lhe pensar em Judas, que jogara fora os 30 dinheiros de prata que recebera por trair o mestre. Disse que certamente se achava familiarizada com a história da paixão antes de frequentar a escola, mas de que maneira poderia ela identificar-se com Judas? Quando contava 3 anos e meio de idade, tivera uma babá, de quem gostava extremamente. Esta moça envolveu-se num caso amoroso com um médico cuja clínica cirúrgica ela visitou com a criança. Parece que nessa ocasião a criança sentiu a diversos atos sexuais. Não é certo se ela viu o médico dar dinheiro à moça, mas não há dúvida de que, para assegurar-se do silêncio da menina, a moça deu-lhe algumas moedinhas com as quais compras foram feitas, provavelmente doces, no caminho para casa. É também possível que o próprio médico ocasionalmente desse dinheiro à criança. Não obstante, por ciúme, a menina traiu a moça-mãe. Brincou tão ostensivamente com as moedas que trouxera para casa que a mãe não pôde deixar de perguntar: "Onde foi que você conseguiu esse dinheiro?" A moça foi despedida. Tirar dinheiro de alguém veio assim a significar precocemente para ela uma rendição física, uma relação erótica. Tirar dinheiro do pai equivalia a uma declaração de amor. A fantasia de que o pai era seu amante era tão sedutora que, com seu auxílio, seu desejo pueril de tintas para os ovos de Páscoa facilmente pôs-se em ação, apesar da proibição. Ela não podia admitir, contudo, que se havia apropriado do dinheiro. Foi obrigada a negá-lo porque seu motivo para o feito, inconsciente para ela própria, não podia ser admitido. A punição do pai constituiu, assim, uma rejeição da ternura que
ela lhe oferecia uma humilhação e, dessa maneira, desencorajou-a. Durante o tratamento, ocorreu um período de grave depressão, cuja explicação levou-a a recordar-se dos acontecimentos aqui descritos. Quando, em certa ocasião, fui obrigado a reproduzir essa humilhação, ao pedir-lhe para não me trazer mais flores, para os psicanalistas, mal preciso enfatizar o fato de que, nessa pequena experiência da criança, temos diante de nós um daqueles casos extremamente comuns em que o erotismo anal primitivo persiste na vida erótica posterior. Mesmo o desejo dela de pintar ovos com tintas derivava da mesma fonte. Subtítulo 2: Uma mulher que hoje se acha seriamente enferma em consequência de uma frustração na vida foi, em outros tempos, uma moça particularmente capaz, amante da verdade, séria e virtuosa, e tornou-se uma esposa afetuosa. Mais cedo ainda, porém, nos primeiros anos de vida, havia sido uma criança descontente e cheia de vontades, e embora se houvesse transformado de modo bastante rápido numa menina excessivamente boa e conscienciosa, havia ocorrências em seus dias escolares que, quando caía enferma, provocavam-lhe profundas autoacusações e eram por ela encaradas como provas de depravação fundamental. Sua memória contou-lhe que, naqueles dias, a miúde gabara-se e mentira. Certa vez, no caminho para a escola, um colega dissera-lhe jactanciosamente: "Ontem tivemos gelo ao jantar." Ela replicou: "Ora, nós temos gelo todos os dias." Na realidade, não sabia o que o gelo ao jantar poderia significar. Só conhecia gelo nos compridos blocos em que é transportado, mas presumiu que deveria haver algo de grandioso em tê-lo ao jantar, de maneira que se recusou a ser suplantada pelo colega. Quando estava com 10 anos de idade, receberam a incumbência na aula de desenho de fazerem o desenho à mão livre de um círculo. Ela, porém, usou um compasso, produzindo assim facilmente um círculo perfeito, e mostrou sua realização em triunfo ao vizinho de sala. A professora chegou, ouviu-a gabar-se, descobriu as marcas do compasso no círculo e interrogou a criança, mas ela obstinadamente negou o que havia feito, não se rendeu a nenhuma prova e refugiou-se num silêncio embirrado. A professora consultou seu pai a respeito e foram ambos influenciados pelo comportamento geralmente bom da menina, ao decidir não tomar outras medidas quanto ao assunto. Ambas as mentiras da criança foram estimuladas pelo mesmo complexo, como a
mais velha de 5 filhos, a menininha cedo desenvolveu uma ligação inusitadamente intensa com o pai, que estava destinada, quando ela crescesse, a arruinar sua felicidade na vida. Mas ela não podia mais fugir à descoberta de que seu pai, bem amado, não era um personagem tão grande quanto se achava inclinada a pensar. Ele tinha de lutar com dificuldades financeiras. Não era tão poderoso ou tão distinto quanto ela imaginara, mas ela não podia suportar esse afastamento do seu ideal, visto que, como fazem as mulheres, ela baseara toda a sua ambição no homem que amava. Tornou-se intensamente dominada pelo motivo de apoiar seu pai contra o mundo. Assim, gabava-se a seus colegas de escola a fim de não ter de diminuir o pai. Mais tarde, quando aprendeu a traduzir gelo ao jantar por Glace, suas autoacusações a respeito desta reminiscência conduziram-na facilmente a um pavor patológico de fragmentos ou estilhas de vidro. Seu pai era um excelente desenhista e, a miúde, despertara o prazer e a admiração dos filhos através de exibições de sua habilidade. Fora como uma identificação dela própria com o pai que desenhara o círculo na escola, o que só pôde fazer com sucesso através de métodos enganosos. Era como se tivesse querido gabar-se. Olhem o que meu pai pode fazer. A sensação de culpa que se achava ligada a seu afeto excessivo pelo pai encontrou expressão juntamente com a mesma tentativa de burla. Uma admissão era impossível pela mesma razão que foi dada na primeira destas observações. Inevitavelmente teria sido uma admissão de seu amor oculto e incestuoso. Não devemos pensar levianamente em tais episódios da vida de crianças. Seria sério equívoco interpretar más ações infantis como estas como prognóstico de desenvolvimento de um mau caráter. Não o bastante elas se acham intimamente vinculadas às forças motivadoras mais poderosas nas mentes das crianças e anunciam disposições que levarão a contingências posteriores em suas vidas ou a futuras neuroses.